graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, esteja sobre a sua família e esteja sobre todos nós, porque dela todos somos carentes. Seja bem-vindo a este canal, onde nos preocupamos em viver e proclamar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em sua essência. Eu sou o pastor Eliseu Lucas, da Primeira Igreja Batista em Cabo Verde, Minas Gerais, a igreja que se preocupa em orar por sua família, sabendo que a oração pela família é uma herança eterna. Hoje nós queremos apresentar a vocês uma reflexão sobre Efésios capítulo 4. Eu quero apresentar um desafio aos pastores que me assistem. Estes livros, assim, né? O DNA da liderança cristã, o pastor segundo o coração de Deus, o pastor que Deus usa, o pastor desnecessário. Que coisa interessante, que título, né? DNA da liderança, o pastor desnecessário. Esse aqui, o pastor segundo o coração de Deus, de Eugene Peterson, esses três, um antídoto para algumas práticas superficiais, empresariais e essencialmente seculares que fazem parte do ministério pastoral da atualidade. Isso escrito no final do século XX, final dos anos 90, início do século XXI. Olha, um antídoto para algumas práticas superficiais, empresariais e essencialmente seculares que fazem parte do ministério pastoral da atualidade. Eu gostaria, se pudesse, lançar um desafio aos meus colegas pastores, batistas principalmente, que nós lêssemos esse livro juntamente com esse aqui, do presbiteriano Rubem Múzio, da editora cristã, o DNA da liderança cristã. É extraordinário, é um desafio, mexe na ferida. Um dos maiores problemas nosso, da igreja de hoje, da pós-modernidade, são retratados ali, os problemas são retratados ali. E hoje nós queremos, então, convidar você que é um crente em Jesus Cristo, você que nasceu de novo, a refletir numa gloriosa vocação que Deus lhe deu. E você que é pastor, vamos também refletir. Convido você, então, a fazermos a leitura bíblica de Efésios capítulo 4. A leitura bíblica, Efésios capítulo 4, a partir do verso 1, gostaríamos de ler com essa interrogação: atendemos ou desprezamos o rogo de Deus? Que ela esteja em nossa consciência, em nosso coração. Diz assim a palavra: como prisioneiros no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé
e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Assim, eu lhes digo no Senhor, insisto no Senhor, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles são obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Assim lemos o texto sagrado em Efésios capítulo 4, e a pergunta que está em nossa mente, em nosso coração é aquela: aceitamos ou desprezamos o rogo que vem do coração de Deus? Porque aqui entendemos que o apóstolo Paulo está inspirado pelo Espírito Santo, portanto, esse rogo vem do coração de Deus e passa pelo apóstolo e chega até nós. Que nós possamos receber a palavra como Tiago, em sua carta, no capítulo 1, versículos 21 e 22, ele diz assim: portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Tiago 1, 21 e 22, e eu estou usando a NVI, Nova Versão Internacional, em todas essas leituras. Então, a pergunta agora é: como pode um Deus que é todo-poderoso rogar algo a nós? A explicação só pode ser essa: só por amor e graça. Que Deus maravilhoso! O Deus todo-poderoso rogando a nós. Por quê? O que motiva esse rogo? O motivo desse rogo é a gloriosa vocação que Ele nos deu por graça, misericórdia e amor. Ele nos salvou e nos deu uma vocação, nos vocacionou. E essa vocação é gloriosa. Por isso, esse rogo para que andemos, vivamos dignamente, segundo a vocação com que Ele nos concedeu. A obra do ministério é a vocação. No corpo e para a edificação do corpo de Cristo, a Igreja. Todos somos vocacionados para a obra do ministério, no corpo e para a edificação do corpo de Cristo, a Igreja e a Igreja local. Nenhum crente pode viver a fé cristã isoladamente, individualmente separado do corpo de Cristo. E a igreja local é a expressa imagem da igreja de Cristo. Ela é a igreja, é considerada no Novo Testamento como a igreja, o corpo de Cristo. Todos
pastores e ovelhas têm responsabilidades. Versículo 11, por exemplo, de Efésios, capítulo 4, que nós lemos, tanto o versículo 11 como o versículo 12 fala dessa vocação, tanto dos pastores como também das ovelhas. Todos têm responsabilidade. Infelizmente, durante muito tempo, muitas décadas, isso ficou esquecido no meio do povo de Deus. Talvez fruto daqueles desvios lá da Idade Média, quando a igreja dividiu-se em clero, numa classe acima dos outros, né? Clero e leigos, né? Então, os leigos tinham só que ouvir o clero. Não havia a ideia, a doutrina bíblica do sacerdócio universal dos crentes. Essa doutrina foi abolida. Pedro fala disso claramente na sua carta, que todos somos sacerdotes. Cristo aboliu o sacerdócio antigo. Então, por causa disso, essa herança foi passada, né? Mesmo depois da Reforma Protestante, essa herança foi passada e muitos desenvolveram essa visão torta de que as ovelhas têm que ficar sentadas nos bancos, sendo alimentadas, e os pastores são responsáveis pela obra do ministério. Quando se fala ou se falava em ministério, pensa-se logo na figura do pastor. Mas, na verdade, todos, pastores e ovelhas, têm responsabilidade. O versículo 11 de Efésios 4, que nós lemos, diz: "E ele, Deus, designou alguns para apóstolos." Há outras versões que falam que Deus deu. O pastor é um dom de Deus para a igreja. A finalidade do dom pastor, por isso colocamos aqui dom pastor, é preparar os santos, preparar você. Então, olha só, ele designou alguns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Dr. Russell Shedd dizia, preferia a versão pastor-mestre, pastor-mestre, porque nem todo mestre precisa ser pastor, mas todo pastor precisa ser mestre, porque ele vai alimentar, ensinar, doutrinar o rebanho. Então é inconcebível a ideia que anda por aí que o pastor não precisa ser mestre. É um mau entendimento da palavra, das escrituras sagradas. Mas com o fim de que? Para que Deus concedeu esses dons à igreja? Versículo 12, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Os santos são responsáveis para a realização da obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Não é uma tarefa exclusiva do pastor. O pastor prepara o rebanho e o rebanho executa a obra do ministério. Todos trabalham junto na edificação do corpo de Cristo. Capítulo 4, versículos 11 e 12 de Efésios. Então essa é a finalidade do dom pastor, preparar os santos. Mas muitos estão longe dessa finalidade, desse objetivo, e os livros que apresentamos no início desse vídeo tratam exatamente disso. Nós vivemos um tempo em que as próprias igrejas procuram pastores que sejam gerentes empresariais, dizem os autores desses livros, Eugene Peterson e também Rubens Múzio. Pastor Exaltino Gomes falava isso, saudoso Exaltino Gomes, né, falando da pressão que a sociedade, a cultura iria exercer sobre o pastor no século XXI. Ele falava isso no final do século XX, né, como um profeta, né? E realmente nós vemos isso, as igrejas se aculturando, como diz o Rubens Múzio, essa expressão, entrando cada vez mais na forma do mundo, seguindo o padrão empresarial
de ser igreja, um padrão empresarial, né, segundo a cultura do mundo. Por isso, Eugene Peterson disse que o pastor desnecessário é todo aquele pastor que quiser ser um pastor segundo o coração de Deus, título do outro livro, será considerado pela cultura vigente como desnecessário. Há igrejas hoje fazendo até edital, não é como se fosse um concurso, um edital para conseguir pastores, seguindo todos os moldes empresariais, não é? É o tempo que nós vivemos, os tempos difíceis que Paulo falou a Timóteo em sua segunda carta, capítulo 3. E qual é o papel da ovelha? Versículo 12, já falamos, edificar o corpo. Esse é o ministério. Você é ovelha, você nasceu de novo, você é um crente em Jesus, convertido a Jesus como seu Senhor e Salvador. Você tem esse ministério dado por Deus de edificar o corpo de Cristo. Versículos 13 também, versículo 15 também, diz também aqui, qual é o propósito disso? Qual é o propósito? Para quê? Não é? Qual a finalidade? Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Que profundidade isso aqui, que glória! O propósito é, olha a palavra, está clara nessa versão, no versículo 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças. É natural que nasçamos, somos bebês, depois crianças, primeira infância, segunda infância, a idade de júnior, depois adolescente, jovem, adulto. Isso é natural, esse desenvolvimento. Mas muitos, na vida espiritual, nascem de novo e continuam bebês durante todo o tempo de vida cristã. Isso é uma anormalidade, não é o propósito de Deus. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas. Quantas ondas têm surgido, né? Ondas de avivamento, ondas de crescimento de igreja segundo o padrão da cultura do mundo. Precisamos nos voltar para a palavra de Deus, que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro lado pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina. Como tem surgido ventos de doutrina no meio do povo de Deus, no meio das nossas igrejas batistas, que fomos já considerados no passado o povo da Bíblia, o povo sério na análise do texto, na interpretação da palavra de Deus. Mas quantos ventos de doutrina têm surgido e levam para cá e para lá, como diz aqui o versículo 14. E esses ventos de doutrina surgem pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro, e muitos deles desviando a igreja do seu alvo, do seu propósito. Igrejas têm se tornado hoje meros braços políticos de homens que têm introduzido ventos de doutrina, feito a igreja desviar o foco de Jesus e da sua vocação para outros alvos. Busca pelo poder, pela proeminência. Que coisa triste, buscando o seu espaço, ainda usando essa expressão, temos que buscar o nosso espaço, o nosso lugar ao sol, da mesma maneira que os ímpios usam as mesmas expressões, astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes de tudo isso, o principal, versículo 15, seguindo a verdade em amor. Antes de continuarmos nesse estilo de vida, temos que seguir a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Temos que deixar de lado a infantilidade. Não há outra maneira de se buscar
essa maturidade a não ser através de um discipulado, não como um programa qualquer na igreja, mas como estilo de vida, porque discipulado não é programa, discipulado é estilo de vida. Os pastores são responsáveis, os líderes são responsáveis em preparar os santos para a obra do ministério. E sem o discipulado, isso é impossível. Se a vocação, então, é assim, tão gloriosa, não devemos viver de modo digno dela? É isso. É por isso que Paulo está rogando, implorando. O rogo é uma petição feita do fundo do coração, com dor de alma, não é um simples pedido. Com dor de alma, eu imploro a vocês. Essa vocação tão gloriosa merece que vivamos de modo digno dela, é o que diz a palavra. O que pode então nos impedir de viver essa vocação tão gloriosa? O que pode nos impedir são as nossas fraquezas e limitações? Não, um sonoro não. Por quê? Muitas vezes damos essa desculpa, não é? Essa justificativa para não assumirmos a nossa responsabilidade diante dessa vocação tão gloriosa. Então repetimos a vida toda: eu sou fraco, eu sou limitado, eu sou falho. Verdade, Deus sabia disso. A Bíblia foi escrita para pessoas comuns, fracas, limitadas, como todos nós somos. Porém, o próprio Deus, que por graça e misericórdia nos concedeu, nos convocou, nos concedeu essa gloriosa vocação, a Bíblia diz, versículo 7, aqui de Efésios 4, a cada um de nós, fracos, limitados, a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Então, não podemos usar as nossas fraquezas e limitações, incapacidades, como justificativas para não obedecermos à palavra do Senhor, não cumprirmos a nossa gloriosa vocação de edificar o corpo de Cristo, de crescer em maturidade até a plenitude de Cristo. Não podemos mais continuar diante da palavra de Deus, ou aceitamos ou desprezamos, só se quisermos desprezar. Qual é então o verdadeiro empecilho? O que pode nos impedir? É a futilidade dos pensamentos dos gentios, versículo 17. Aqui há um rogo para que não vivamos mais como os gentios, porque fomos resgatados, fomos salvos, fomos transformados. Agora temos uma vocação gloriosa e todos os alvos da vida dos gentios, a vida não regenerada, gentios aqui é vida não regenerada, todos os alvos que podem nos prender, desviar a nossa atenção, são tratados aqui como futilidades. Como há futilidades nesta vida, na cultura do mundo, que às vezes chama a nossa intenção e embaraça os nossos passos. Futilidades. Esse sim é um empecilho. Mas aqui a Bíblia está dizendo, não podemos continuar mais vivendo nessa futilidade dos gentios. Os pensamentos dos gentios, a filosofia de vida dos gentios, não podemos mais viver segundo ela, ou segundo elas. Deus insiste, através de Paulo aqui, para que não vivamos mais assim, não vivam mais assim. É o que está escrito aqui nesse texto. Por quê? Porque os gentios estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus por causa da ignorância que há neles, versículo 18. Ora, se nós nos convertemos a Cristo,
Cristo é a luz que ilumina o nosso viver. E então, diante do fato, da verdade, de que somos de Cristo, e o próprio Jesus Cristo disse, está registrado em João capítulo 8, versículo 12, outra vez Jesus lhes falou dizendo, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Como podemos, como resgatados de Jesus, remidos, regenerados por Cristo, salvos pela graça, como podemos deixar de cumprir a nossa vocação por vivermos nas futilidades dos pensamentos dos gentios? O que vamos responder? Aceitamos ou desprezamos essa gloriosa vocação de Deus a nós? Que Deus nos abençoe. Obrigado por ter estado aqui conosco até agora. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Amém.